Bem-vindo à aula número 4 do seu credenciamento da Aligner4U. Durante as últimas 3 aulas, vocês entenderam um pouco mais sobre a composição e como o alinhador faz as movimentações dele. E a partir de agora, nós vamos entender, então, quais são as indicações. É aqui que estão os maiores erros dentro do uso dos alinhadores. Muitos ortodontistas não entendem quais casos são indicados alinhadores e quais não são. E para explicar para vocês melhores, nós dividimos essa aula em 3 partes. Primeiro vai ser o nível aprendiz, o nível para quem está começando agora, para quem nunca trabalhou com alinhadores. O nível número 2 vai ser o nível intermediário, para aquelas pessoas que já têm uma certa noção de ortodontia e já trabalhou com alinhadores em pelo menos 1 ou 2 casos. São casos mais ousados, casos um pouco mais difíceis e que algumas vezes podem precisar de mecânicas alternativas. E por último, nós vamos ter aqueles casos mais difíceis, né? O nível expert, o nível para pessoas que estão acostumadas a trabalhar com alinhadores por muito tempo e que sabem que vai dar um número de alinhadores muito grandes e um tratamento mais comprido. Então, começando pelo nível de aprendiz, são aqueles casos mais simples, casos de apinhamentos leves, casos de pequenas recidivas, casos em que você sabe que vão dar poucos alinhadores, até por volta de 6 meses de tratamento, por volta de 12 alinhadores, seria um caso indicado para um nível aprendiz. Então, são casos de pequenos retratamentos, são pequenas classe 2, com apinhamento unido a ela. Nós temos casos também de sobremordida muito leve, então casos que vão dar poucos alinhadores e que não vão te apresentar uma grande dificuldade. Juntamente, no nível aprendiz, nós temos o uso de alinhadores na dentadura mista e decídua. Durante a minha tese de mestrado, eu tive a chance de trabalhar com alinhadores em crianças e por esse motivo, então, nós desenvolvemos na empresa, na Aligner4U, uma linha de opções para vocês de quando vocês deveriam ou não trabalhar com alinhadores em crianças, tá? Inicialmente, nós gostaríamos de lembrá-los de que os alinhadores só são capazes de fazer movimentos dento-alveolares. Então, sempre que eu preciso de alterações esqueléticas, alterações no osso do paciente, nós não devemos usar alinhadores. Então, se eu preciso de uma expansão rápida da maxila, eu devo usar um RAS, um Hyrax. Se eu preciso de uma tração reversa da maxila, se o paciente tem um padrão número 3, padrão 3, nós precisamos usar uma tração reversa, uma máscara facial. Quando nós temos um paciente com padrão 2, nós precisamos usar um propulsor mandibular, um Bionator, um Herbst. Então, são aparelhos que nós usamos durante muitos e muitos anos. E nós temos uma abrangente literatura sobre eles. E não sabemos como eles funcionam do começo ao final. E os alinhadores, eles ainda não são capazes de nos oferecer um resultado tão bom quanto desses aparelhos. Porque os aparelhos ortopédicos, eles nos apresentam efeitos esqueléticos e ósseos. Já os alinhadores não conseguem nos dar esses efeitos que nós desejamos em alguns pacientes. Então, quando que nós recomendamos o uso de alinhadores em crianças? É para movimentos dento-alveolares. Se eu tenho um dente cruzado, eu posso usar um expansor para descruzar. Se eu preciso vestibularizar os incisivos superiores, eu posso usar os alinhadores para corrigir. Então, os alinhadores eles são para basicamente esse tipo de movimento. A literatura ainda é muito escassa sobre o uso de alinhadores em crianças. E por isso, temos que ter precaução na hora de usá-los. Então, sempre que for começar um tratamento preventivo, interceptivo, vocês têm que notar, então, primeiro, as características faciais dessa criança, o padrão de crescimento e toda aquela parte de diagnóstico que nós já sabemos há muitos anos. E quando você diagnosticar que realmente o problema é dento-alveolar, e aí sim estariam indicados os alinhadores. Outra coisa que tem que ser levada em consideração é a colaboração do paciente. Então, ao mesmo tempo que que o alinhador é um aparelho mais estético, mais bonito, mais confortável, talvez, ele ainda assim é um aparelho removível. Então, nós precisamos que a criança utilize esse aparelho durante o dia inteiro. Então, se eu não tenho a colaboração da criança e da família em relação ao uso do aparelho, é muito difícil obter resultados bons com alinhadores. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da indicação. Não só em crianças, mas também em adultos. Alguns artigos, eles mostram que quanto pior a maloclusão da pessoa, pior a maloclusão do paciente, mais difícil é para ele terminar um tratamento. Menores as chances são dele chegar até o fim do tratamento. Então, o que deve ser considerado, então, nessa fase é o número de alinhadores que você precisa para corrigir aquela maloclusão e se realmente está indicado para aquele paciente aquele tipo de tratamento. Então, as indicações é a parte principal de todo esse credenciamento.
Se você quer aprender um pouco mais sobre alinhadores em crianças, acesse o nosso blog e em breve estaremos colocando mais informações sobre o assunto e sobre outras coisas relacionadas com alinhadores. Fique esperto! Indo então para a segunda parte, no nível intermediário, depois que você já ganhou um certo conhecimento sobre os alinhadores, você já usou um outro caso, você já entendeu as limitações desse tipo de tratamento. Então nós já podemos ir para os casos um pouco mais complexos, como um quarto de classe 2 ou meia classe 2, que talvez você vai precisar usar o elástico, ou um quarto de classe 3 ou meia classe 3, que você também vai precisar usar o elástico. Eu vou colocar 2 esqueminhas aqui na tela para vocês entenderem. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é, o tratamento ortodôntico não mudou nada. O seu planejamento tem que ser o mesmo que seria para o aparelho fixo. Então, quando eu tenho, por exemplo, essa classe 2 aqui, eu tenho uma classe 2 e eu preciso levar, então, esses molares e esses caninos superiores para trás. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é essa retração. Em seguida, dissolver um apinhamento. Se eu não tenho um apinhamento superior, o que vai acontecer? Eu vou criar diastemas. Então, o que nós temos que começar aqui a entender na área de intermediário é que toda ação tem uma reação. Então, isso é muito importante, né? Então, se eu for distalizar os dentes superiores, eu preciso ter um apinhamento superior. Se eu não tiver esse apinhamento, vai sobrar espaço, eu vou ter que indicar uma reanatomização para os meus pacientes. A mesma coisa no arco inferior. Se eu não tenho um apinhamento e eu preciso distalizar o canino molar, canino presimolar, eu vou criar um espaço na região anterior. Então, ou eu vou retrair os incisivos inferiores, ou eu vou, então, precisar fazer uma reanatomização no final. Então, toda vez que nós vamos fazer um movimento, nós temos que lembrar que isso vai gerar uma reação. Muitos clientes chegam para nós e nos mandam casos pedindo para preencher o corredor bucal. Eu preciso que expanda o arco do meu paciente, eu preciso que o arco dele fique um pouco maior, eu preciso preencher esse corredor bucal dele. E as pessoas esquecem de analisar a presença ou não de diastema. Então, uma vez que eu expandi todo o arco do meu paciente, eu vou criar espaços em todos os locais ali. Isso vai fazer com que eu tenha um problema. Então, se eu preciso de expansão dentária, mas eu não tenho um apinhamento, então isso vai fazer com que esse movimento não seja indicado para aquele paciente. A não ser que você esteja ciente e deixe o paciente ciente de que ao final do tratamento vai sobrar espaços ali que eu vou precisar de uma reanatomização. Então, esse nível intermediário que eu quero que fique muito claro para vocês é que toda ação tem uma reação. E algumas vezes, para controlar essa reação, eu vou precisar do uso de elásticos. Então, eu posso também usar um elástico de classe 2, um elástico de classe 3, ou para uma mordida aberta anterior, eu posso usar um elástico para que esses dentes truam para a posição que eu quero. Então, como vocês podem ver, o diagnóstico é essencial. Então, uma vez que você faz o diagnóstico, você monta o seu plano de tratamento e, a partir daí, você consegue fazer a movimentação que você quiser. A ortodontia não mudou. Continua baseada no diagnóstico e no plano de tratamento. Então, agora nós vamos para a parte número 3, a parte expert, a parte mais difícil de todas. São aqueles casos complexos, aqueles casos que nós vamos precisar de um número de alinhadores muito grande, que o paciente vai precisar passar por 2, 3 anos de tratamento, por exemplo, uma classe 2 completa, ou um preparo para ortognática. Então, são casos que você precisa de um plano maior de alinhadores. E aí você precisa deixar o seu paciente muito ciente de que ele vai precisar fazer 1 escaneamento, 2 escaneamentos, 3 escaneamentos e vários refinos, porque são casos mais complexos, de tipos de tratamento mais difíceis de serem realizados. Já está comprovado na literatura que os alinhadores não conseguem realizar 100% dos movimentos. E para casos muito complexos, então, nós precisamos fazer várias sequências de tratamento. Então, algumas vezes nós começamos o tratamento, ele não é conduzido da forma esperada, então nós precisamos fazer um novo escaneamento, fazer um novo plano de tratamento e com isso confeccionar novos alinhadores. Então, isso são tratamentos mais complexos. E como eu disse para vocês anteriormente, a literatura já nos mostrou que quanto pior a maloclusão, mais improvável do paciente chegar até o fim do tratamento. Então, isso que eu quero que vocês considerem quando vocês vão indicar os alinhadores. Alguns tratamentos são muito demorados e requerem um número de alinhadores muito grandes e que às vezes tem algumas mecânicas que vocês podem utilizar, que nós chamamos de tratamento híbrido, que faz com que o seu tratamento fique um pouco menos demorado. Então, algumas vezes podemos usar alinhadores superiores associados com um aparelho fixo inferior. Algumas vezes nós podemos usar, por exemplo, um
um distalizador para que você consiga colocar o molar em uma posição um pouco mais favorável para que o seu tratamento não fique tão demorado. Você pode usar, por exemplo, um distalizador do Carrier, que faz com que em 4 meses uma classe 2 com uma sobremordida seja corrigida. É lógico, você tem que avaliar as indicações para cada caso e se aquele aparelho realmente cabe ao seu paciente. Porém, o que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês é que assim que você entra em um caso mais complexo, que seria nessa parte expert, às vezes um tratamento com 2 ou 3 ou 4 anos de alinhadores não seja tão favorável para o seu paciente. Então, sempre considere a possibilidade de fazer um tratamento híbrido. Então, a parte de expert é realmente para quem já tem uma experiência um pouco maior com alinhadores e já entende, então, suas limitações e como eles poderiam fazer para melhorar, então, o tempo e o custo-benefício do uso desse aparelho. Então, o que eu quero que fique hoje de mensagem para vocês nessa 4ª aula do credenciamento Aligner for You é que para cada caso, para cada tipo de paciente, existe um tratamento específico. Então, vocês precisam saber indicar a melhor coisa para o seu paciente. O que eu vejo muito acontecendo são pacientes que às vezes não querem corrigir a maloclusão inteira. Eles querem, por exemplo, um melhor alinhamento da região anterior, uma melhor curva do sorriso, uma melhor estética do sorriso. E às vezes é isso que ele está procurando. Então você tem que saber a queixa do paciente, né? Você tem que levar a queixa do paciente em consideração. Lembrar que é ele que está fazendo o pagamento, é ele que está procurando você para aquele tipo de tratamento, e às vezes você oferecer para ele um tratamento de 2 ou 3 anos, não é o que ele está procurando. Então, na hora dos alinhadores, os alinhadores eles conseguem fazer movimentos localizados em uma só região. Então, você pode, então, pensar em uma forma de dar uma oclusão adequada para o seu paciente, melhorar a oclusão dele, garantindo que o tratamento esteja dentro do tempo que ele estava esperando, dentro do que ele tinha de expectativa de tratamento para ele. Então, essa foi a 4ª aula para vocês do credenciamento. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre as indicações dos alinhadores. E eu espero vocês na 5ª aula, onde nós vamos abordar, então, como vocês devem pensar para montar o planejamento digital do paciente de vocês. Até mais!